Minha amiga e meu amigo, alguém disse um dia, abre aspas, quando se salva uma vida, se salva o mundo, fecha aspas. Por que eu estou dizendo isso? Quando implodiu o conflito no Oriente Médio, no dia 7 de outubro, entre Hamas e as forças de segurança de Israel, muitos brasileiros que estavam naquela região do Oriente Médio é, numa fuga desesperada, se apressaram para voltar para suas casas. Mas existe um grupo de brasileiros que se encontravam especificamente na região de Gaza que não puderam sair, pelo menos até ontem. Há mais de um mês, 34 pessoas, entre elas 24 brasileiros e 10 palestinos, estavam retidos em Gaza sem poder voltar para o Brasil. Foram 7 voos do Egito para o Brasil, 7 listas com brasileiros relacionados. Porém, esses 34 cidadãos que se encontravam em Gaza retidos estavam amargando uma dura e longa espera para voltar para casa sem conseguir, sem sucesso. O governo do Lula, através dos seus diplomatas, alegam ter tentado, junto ao governo de Israel, trazer esses brasileiros de volta. Mas, senhoras e senhores, o que se viu ao longo desse mais de um mês foi uma insanidade do governo Lula, que ao invés de fazer diplomacia em alto nível com Israel, procurou atacar Israel o tempo todo, demonizar Israel e santificar os terroristas do Hamas. E a coisa estava se degringolando. O conflito estava aumentando e a cada dia que passava, esses brasileiros mergulhavam numa angústia sem fim. Eis que, no último dia 8 desse mês, antes de ontem, para ser mais preciso, Bolsonaro foi na Câmara dos Deputados assistir às imagens das atrocidades dos terroristas do Hamas contra os israelenses. E lá, essas imagens foram levadas pelo embaixador de Israel. Bolsonaro esteve no local desse evento. Aproveitou a oportunidade e pediu ao embaixador de Israel para que intermediasse junto ao seu governo a liberação desses 34 cidadãos, entre eles 24 brasileiros, que estavam retidos na faixa de Gaza, sem saber quando iria voltar para o Brasil. Sabe o que aconteceu? De pronto, rápido e imediato, o governo de Israel, de Benjamin Netanyahu, resolveu atender o pedido do presidente Bolsonaro e determinou a liberação de todos esses cidadãos que estavam retidos na faixa de Gaza. Aí eu pergunto aos senhores, era necessário o Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, estar fazendo essa diplomacia? Por certo, não. Porque, teoricamente, nós temos um governo que tem um corpo diplomático, que deveria estar fazendo essa conversação para buscar o resultado que Bolsonaro conseguiu. E sem tomar cervejinha. E sem tomar cervejinha em boteco, como prega o Lula. A questão, senhoras e senhores, que o governo Lula, na pessoa do presidente Lula, se é que podemos chamar essa coisa nefasta de presidente, não sabe fazer política internacional,
não tem diplomacia, não tem espírito de chefe de Estado, não tem elegância, não tem educação e nem compostura. Não está à altura de exercer o cargo de presidente da República, de um dos países mais importantes do Brasil. Esse feito conquistado por Bolsonaro, por trazer esses brasileiros de volta, está provocando uma ira muito grande no governo do Lula, ao ponto de querer falar em expulsar o embaixador de Israel do Brasil. E pasmem os senhores, estão falando em abrir um processo contra Bolsonaro para torná-lo inelegível, outra vez, pela quarta vez. Isso é desespero. O que Bolsonaro acabou de fazer foi um feito inimaginável. Isso mostra que Bolsonaro não tem compromisso com Hamas, que Bolsonaro não tem compromisso com Hezbollah, que Bolsonaro não tem compromisso com PCC, com PT, com PS, com PCdoB, com PSOL. Bolsonaro tem compromisso com a vida. Bolsonaro tem compromisso com o Brasil e com os brasileiros. Mesmo não tendo a obrigação de fazer, fez e fez bem, tendo um resultado além do esperado. E esse gesto do presidente Bolsonaro, vou chamar de presidente, porque é isso que ele é. O presidente Bolsonaro é digno de glória. Lula tem rodado o mundo falando besteiras, agredindo pessoas, falando mal do Brasil que ele diz presidir. E em momento algum conseguiu fazer nada de brilhante. E ainda assim ele busca, em vão, naturalmente, o Prêmio Nobel da Paz. Se o Prêmio Nobel da Paz tem que ser dado a um brasileiro de destaque, esse brasileiro chama-se Jair Messias Bolsonaro, que conseguiu, através da sua política, da conversa com o governo de Israel, repatriar 34 cidadãos, entre eles 24 brasileiros. Digo e repito, quem salva uma vida, salva o mundo, pois alguém assim disse um dia. Bolsonaro, com esse feito, deixa de ser mito e passa a ser lenda. É bem verdade que o sistema está em polvorosa. Não aceita esse resultado. E por certo, de hoje para amanhã, eles vão arrumar alguma coisa para jogar nessa mídia podre, para desviar a atenção da população brasileira por essa que a gente considera uma grande vitória de Bolsonaro e uma grande vitória do povo brasileiro. Eles vão arrumar alguma coisa, um relógio, uma fala de algum débil mental da esquerda, enfim. Eles não vão aceitar essa vitória. Vitória do Bolsonaro, vitória do povo brasileiro. O desespero dessa gente é tamanho que eles querem cometer a loucura de romper relações diplomáticas com Israel. Mas isso não vai conseguir, não vão conseguir. Parabéns, Bolsonaro, que Deus te ajude. Esse gesto mostra o seu compromisso com o Brasil e com os brasileiros. E para finalizar, eu repito, Bolsonaro, com esse feito, deixa de ser mito e passa a ser lenda. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.